Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Esse aqui é mais um vídeo sobre essa série da história da igreja. E hoje é um vídeo muito bom, muito bacana, muito importante, que é sobre os puritanos, né? É um grupo que eu acho que vez ou outra você já deve ter ouvido falar. Hoje em dia é colocado de forma pejorativa, como também foi na época deles, quando eles foram nomeados assim. Então, o puritano, ele quer ser puritano, puritana. Então, de onde será que surgiu essa fama, né? Esse conceito? Então você vai aprender nesse vídeo a história dos puritanos, que é um grupo de pessoas muito sérias, muito piedosas e muito íntegras, né, na história da igreja, naquele período lá da reforma e pós-reforma, e que existe até hoje, né, a influência deles. Então você vai conhecer sobre esse grupo, a sua origem e as suas principais características, né. Então, para me ajudar nesse vídeo, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não for inscrito, compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas. E bora para mais esse vídeo. Então bora ler sobre os puritanos. Os puritanos eram membros de um movimento de reforma religiosa conhecido como puritanismo, que surgiu dentro da Igreja da Inglaterra no final do século XVI. Eles acreditavam que a Igreja da Inglaterra era muito semelhante à Igreja Católica Romana. Isso aqui, que igreja é essa? Se você viu meus vídeos passados, você vai saber que igreja é essa. Era muito semelhante à Igreja Católica Romana e deveria eliminar cerimônias e práticas não enraizadas da Bíblia. Os puritanos achavam que tinham uma aliança direta com Deus para aprovar essas reformas. Sob o cerco da Igreja e da coroa, certos grupos de puritanos migraram para as colônias do norte da Inglaterra no Novo Mundo, nas décadas de 1620 e 1630. Estabelecendo as bases para a ordem religiosa, intelectual e social da Nova Inglaterra. Aspectos do puritanismo repercutiram na vida americana desde então. Então, em especial, eles estão entre os principais fundadores do que hoje a gente conhece dos Estados Unidos. Não hoje, né, agora está completamente diferente, está muito, vamos dizer assim, um país pervertido e promíscuo em várias áreas, mas as bases do conceito da civilização e desenvolvimento dos Estados Unidos começou com eles quando eles se estabeleceram por lá, né? Claro que não só eles, mas eles estão entre os principais agentes da fundação dos Estados Unidos. As raízes do puritanismo podem ser encontradas nos primórdios da Reforma Inglesa. O nome puritanos, às vezes chamados de precisão, era um termo de desprezo atribuído ao movimento por seus inimigos, como eu falei, né, de forma pejorativa. Embora o epíteto tenha surgido pela primeira vez na década de 1560, o movimento começou na década de 1530, ou seja, ali bem próximo da Reforma Protestante mesmo, quando o rei Henrique VIII repudiou a autoridade papal e transformou a Igreja de Roma em uma igreja estatal, né, que foi fundada pelo próprio rei da Inglaterra. Para os puritanos, a Igreja da Inglaterra retinha muito da liturgia e ritual do catolicismo romano, ou seja, apesar de ter sido feita uma reforma religiosa na Inglaterra, os puritanos ainda achavam que tinha muito resquício de catolicismo romano dentro da igreja que foi fundada lá na Inglaterra, que seria a Igreja Anglicana, né, o anglicanismo. Bem no século XVI, muitos padres mal eram alfabetizados e muitas vezes muito pobres. O emprego em mais de uma paróquia era comum, portanto eles se mudavam com frequência, impedindo-os de formar raízes profundas em suas comunidades. Os padres eram imunes a certas penalidades da lei civil, alimentando ainda mais a hostilidade anticlerical e contribuindo para o seu isolamento das necessidades espirituais do povo. Então isso aqui estava fazendo mais ainda aumentar a revolta entre o povo dessas coisas erradas que estavam acontecendo dentro da igreja da reformada lá na Inglaterra, né? Então eles não mudaram totalmente. Através dos reinos do rei protestante Eduardo VI, 1547 a 1553, que apresentou o primeiro livro de orações vernáculas, né, na língua local inglesa, e o católico, 1553 a 1558, que enviou alguns clérigos dissidentes para suas mortes e outros para o exílio, o movimento puritano, seja tolerado ou suprimido, continuou a crescer. Alguns puritanos eram a favor de uma forma presbiteriana de organização de igreja, que já existia o grupo dos presbiterianos lá na Escócia, né? Outros mais radicais começaram a reivindicar autonomia para congregações individuais.
Outros ainda se contentavam em permanecer dentro da estrutura da Igreja Nacional, mas se opunham à autoridade católica e episcopal. Então eles estavam começando a ter as suas divergências de como eles tinham que se organizar como igreja, né? À medida que ganhavam força, os puritanos eram retratados por seus inimigos como cortadores de cabelos, que seguiam servilmente suas Bíblias como guias para a vida cotidiana, ou hipócritas que enganavam os próprios vizinhos, que julgavam cristãos inadequados. Então eles ou eram colocados como pessoas realmente piedosas demais, ou hipócritas que eram só julgadores, né? No entanto, o ataque puritano à igreja estabelecida ganhou força popular, especialmente em East Anglia e entre os advogados e comerciantes de Londres. O movimento encontrou amplo apoio entre essas novas classes profissionais, que viram nele um espelho para seu crescente descontentamento com as restrições econômicas. Durante o reinado da Rainha Elizabeth I, uma paz inquieta prevaleceu na vida religiosa inglesa, mas a luta pelo tom e propósito da igreja continuou. Muitos homens e mulheres foram cada vez mais forçados a lidar com os deslocamentos, tanto emocionais quanto físicos, que acompanharam o início de uma economia de mercado. Os agricultores de subsistência foram chamados a entrar no mundo da produção para obter lucro. Sob o domínio da primogenitura, os filhos mais novos tendiam a ingressar nas profissões, especialmente a lei, com crescente frequência e a procurar meios de subsistência nas cidades em expansão. O interior da Inglaterra era atormentado por catadores, ladrões de entradas e vagabundos. Uma classe recentemente visível dos pobres que forçaram as leis de caridade antigas e pressionaram os moradores da cidade com novas questões de responsabilidade social. Então você estava em todo um contexto também de ebulição em relação à questão econômica de cada classe e grupo de pessoas, né? Nas primeiras décadas do século XVII, alguns grupos de fiéis começaram a se separar do corpo principal da igreja paroquial local, onde a pregação era inadequada, e a envolver um enérgico professor, tipicamente um jovem com um novo diploma de Cambridge, que foi um orador animado e mergulhado na teologia da reforma. Algumas congregações foram além, declararam-se separadas da igreja nacional, que seria a igreja oficial, né, a instituição oficial, e se transformaram em comunidades de santos visíveis, retiradas da cidade do homem inglesa para uma cidade de Deus autoproclamado. Então você está vendo que essa ideia de sair das instituições oficiais e se congregar de outras formas já não é nova, né, pessoal? O mundo é cíclico. É bom que as pessoas... É por esse motivo que eu estou fazendo a série sobre a história da igreja, para as pessoas entenderem que esses movimentos já tiveram no passado, só estão voltando. Uma dessas facções era um grupo de crentes separatistas na vila de Scrooby, em Yorkshire, que, temendo por sua segurança, se mudaram para a Holanda em 1608 e depois em 1620, para o lugar que chamavam de Plymouth, na Nova Inglaterra. Nós os conhecemos agora como os peregrinos de Plymouth Rock. Uma década depois, um grupo maior e mais financiado, principalmente em East Anglia, migrou para a Baía de Massachusetts. Lá eles estabeleceram igrejas reunidas do mesmo modo que a igreja transplantada em Plymouth, com diáconos, presbíteros e, embora não imediatamente, uma comunhão restrita a membros completos da igreja, ou santos. Vamos agora entender as diferenças entre os peregrinos e puritanos. A principal diferença entre os peregrinos e os puritanos é que os puritanos não se consideravam separatistas. Eles se autodenominavam congregacionalistas não separadores, com o que queriam dizer que não repudiaram a Igreja da Inglaterra, né, que era a igreja oficial, a instituição, como uma igreja falsa, mas na prática eles agiram do ponto de vista dos episcopais e até dos presbiterianos em casa, exatamente como os separatistas estavam agindo. Então eles não se colocavam como separatistas, mas eles queriam também congregar de forma independente. Eles não colocavam a igreja da Inglaterra oficial, a instituição, como igreja apóstata, né, como era a igreja romana na época, para eles. Mas eles queriam congregar de forma independente. Na década de 1640, sua empresa em Massachusetts Bay havia crescido para cerca de 10 mil pessoas.
Eles logo ultrapassaram os limites do assentamento original e se espalharam para o que se tornaria Connecticut, New Hampshire, Rhode Island e Maine, e eventualmente além dos limites da Nova Inglaterra. Então eles estavam se desenvolvendo muito e crescendo, né, e se espalhando. A migração puritana foi predominantemente uma migração de famílias, ao contrário de outras migrações para o início da América, que eram compostas em grande parte por jovens não apegados, ou seja, não eram pessoas solteiras, sozinhas, mas famílias inteiras, né? A taxa de alfabetização era alta, e a intensidade da vida devocional, conforme registrada em muitos diários sobreviventes, notas de sermão, poemas e cartas, raramente correspondia à vida americana. A ordem eclesiástica dos puritanos era tão intolerante quanto a que eles haviam fugido. No entanto, com uma coleção vagamente confederada de igrejas reunidas, o puritanismo continha em si a semente da sua própria fragmentação. Depois de muito tempo após a chegada da Nova Inglaterra, grupos dissidentes aqui está seita, né, pessoal, mas não no sentido pejorativo, né? Dissidentes da seita puritana começaram a proliferar. Os quakers, antinomianos, batistas, crentes ferozes que carregavam a ideia puritana essencial da solidão de cada crente com um Deus inescrutável até agora, que até o ministério se tornou uma obstrução à fé. Então, dentro deles surgiram vários grupos, como é normal acontecer em todos os grupos, né? Vamos ver agora o puritanismo na vida americana. O puritanismo deu aos americanos um senso de história como um drama progressivo sob a direção de Deus, no qual eles desempenharam um papel semelhante, se não profeticamente alinhado, aos dos judeus do Antigo Testamento como um novo povo escolhido. Eles tinham uma visão muito peculiar, pessoal, em particular sobre a questão da vida com Deus. Esse nome puritano, que é um nome pejorativo na época e também pode ser hoje, eles realmente encarnaram a ideia de um puritanismo, uma vida ascética, uma vida de pureza em todas as áreas da vida, né? Então nisso automaticamente a pessoa começa a criar separação entre a sociedade e outras pessoas que viviam de uma forma mais devassa e eles que queriam ficar de forma mais fiéis a Deus, né? Então automaticamente esse grupo queria se apartar da sociedade mesmo sabendo que vivia em sociedade. Talvez o mais importante, como Max Weber entendeu profundamente, foi a força do puritanismo como uma maneira de lidar com os requisitos contraditórios da ética cristã em um mundo à beira da modernidade. Forneceu uma ética que de alguma forma equilibrou caridade e autodisciplina. Aconselhava a moderação dentro de uma psicologia que via a prosperidade mundana como um sinal de favor divino. Essa ética era particularmente urgente em um novo mundo, onde as oportunidades eram ricas, mas a fonte da autoridade moral obscura. Então eles entendiam que Deus ainda abençoava os mundanos, né? Vamos colocar assim, era um fôlego que Deus dava para eles, abençoando eles prosperamente, mas ao mesmo tempo era um mundo obscuro, pessoas que estavam no mundo das trevas, né? No início do século XVIII, o puritanismo havia declinado e demonstrado sua tenacidade. Embora o New England Way tenha evoluído para um sistema relativamente menor de organização da experiência religiosa no cenário americano mais amplo, seus temas centrais se repetem nas comunidades religiosas relacionadas de quakers, batistas, presbiterianos, metodistas e toda uma gama de protestantes evangélicos. Mais recentemente, a palavra puritano tornou-se novamente um epíteto pejorativo, que significa púdico, constrito e frio, como na famosa observação de H.L. Mencken, de que um puritano é alguém que suspeita em algum lugar em que alguém esteja se divertindo. O puritanismo, no entanto, teve uma persistência mais significativa na vida americana do que na religião das caricaturas dos vestidos pretos. Sobreviveu, talvez de maneira mais visível, na forma secular de autoconfiança, rigor moral e localismo político que se tornou na era do iluminismo. Praticamente a definição do americanismo. E as fontes das informações desse vídeo, pessoal, está aqui no site dos próprios puritanos, né? Um site dedicado a eles, né? www.puritanos.com.br. Então você pode coletar essas informações e outras, né? E claro que tem mais informações ainda sobre esse grupo dos puritanos, mas eu trouxe um grande e valioso conteúdo sobre isso. Então você está vendo, né? Quando entre nós há aqueles crentes ou igrejas ou movimentos que querem voltar para uma vida mais pura,
e piedosa, você está vendo que no passado já teve isso, ao ponto de chegar a um rigor extremo de moralidade que fazia com que eles se separassem quisessem se separar da sociedade em que eles viviam, né? Porque automaticamente você querendo viver de uma forma mais pura, você vai ter que se afastar de algumas coisas. E você pode coletar informações por aí de como é que eles se vestiam, costumavam se vestir, você vê um rigor extremo, né? Como a mulher, o marido e os filhos se vestiam e como é que eles tinham a vida em sociedade. Mas são pessoas dignas, pessoas que tinham um coração sincero diante de Deus e queriam viver uma vida plena, piedosa, pura e santa, né? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like no vídeo, deixa inscrição no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas, deixa um comentário também para eu saber o que você achou e não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.